Um novo ETF no Brasil a partir do dia 2/6 para vocês conseguirem investir lá na Bolsa Americana diretamente aqui pelo Brasil. É uma parceria que foi feita do grupo Primo com Investor pela criação do GPUS11, que é o ETF que investe em S&P 500, só que de uma maneira diferente, vamos dizer, de uma maneira que traz um ganho a mais para o investidor. E nesse vídeo a ideia é te explicar todos os detalhes a respeito desse novo ETF, comparar com o principal que a gente tem no Brasil hoje, que é o IVVB11, e explicar para vocês todos os detalhes, comparando ele com o IVVB11 e ver qual de fato vai gerar mais ganho para o investidor, qual tem mais eficiência, qual é mais barato. Bom, então vamos lá, direto ao ponto. Uma forma de você se expor na Bolsa Americana, e aqui a gente não vai entrar no critério se vale a pena fazer isso diretamente lá fora ou pelo Brasil, tendo em vista que quem decide isso é o próprio investidor. Porque querendo ou não, quando você faz uma remessa para o dólar e você investe o seu dinheiro em outra economia, em dólar, em tese é de fato muito bom, recomendamos bastante, só que também a gente começa a ter outras preocupações pensando em sucessão, imposto, né, lá fora, que você é um investidor não residente, que está investindo lá fora, então você está basicamente assumindo alguns outros riscos que você precisa, depois de um certo tempo, começar a pensar em algumas estruturas, tá? Enfim, mas caso você não queira passar por essa parte de jogar o dinheiro lá para fora, você tem essa opção de investir no S&P 500, que é basicamente a maior bolsa acionária do mundo. São um pouco mais de 500 empresas listadas lá no mercado americano, que você consegue se expor através do Brasil. A gente tinha como exposição no Brasil o principal ETF que chama IVVB11, que é da BlackRock. Ele basicamente tem essa custódia lá nos Estados Unidos. Qual que é o ponto assim que foi o gatilho para a criação do GPUS11 aqui da Investor com o Grupo Primo? Lá fora, quando você investe diretamente em dólar numa corretora americana, XP Global, Interglobal, Evino, BTG Global e etc., qual que é o ponto, né? Todos os dividendos que são repassados do índice S&P 500, para investir no índice lá fora você usa o ETF que chama IVV. Todo o dividendo distribuído do IVV para o investidor, ele tem uma tributação automática, não tem como fugir dela, de 30%. Consequentemente, quando você investe lá fora, se você num ano ia receber $10 mil de dividendos, 30% fica retido na fonte e você vai receber só $7 mil. Então, esses 30% é de fato algo que vai reduzindo o seu ganho ao longo do tempo. Tem uma forma de você conseguir ter menos impostos nesses dividendos e basicamente tem muito ali os ETFs irlandeses, né, que são de fato domiciliados ali na Irlanda. Eles são negociados na Bolsa de Valores de Londres, mas são domiciliados na Irlanda e por uma questão de acordo de tributação, né, de bitributação da Irlanda com os Estados Unidos, tem de fato ali um incentivo que não ocorre de fato uma tributação de 30% e uma tributação de 15% sobre os dividendos. Esse novo ETF, o GPUS11, ele tem como objetivo, em vez de investir diretamente no IVV, lá no mercado americano, ele tem como base investir no ETF que é domiciliado de fato na Irlanda e participa desse incentivo de, ao invés de ter 30% de imposto sobre os dividendos, tem apenas 15%. Esse ETF lá fora é o VUAA. Então, quando você investe no S&P 500 pelo Brasil, pelo IVVB11, você está investindo através do IVV, que tem uma tributação de 30% sobre os dividendos. Quando você investe no GPUS11, você está investindo no VUAA, que é domiciliado na Irlanda e, consequentemente, tem uma tributação de apenas 15%. Tá? Os ETFs lá são ETFs de acumulação. Então, o IVV, quando você investe no IVV, o dividendo vem para sua conta já descontando a tributação e você precisa reaplicar. No VUAA, lá na Irlanda, ele recebe dividendos, paga os 15% e não distribui para o investidor. Ele reaplica comprando mais cotas e sendo o ETF que a gente fala de acumulação e não o ETF de distribuição. Isso tem um ganho ao longo dos anos muito grande assim de acumulação, principalmente se você é um investidor. Acumular patrimônio, acumular crescimento patrimonial, não faz sentido você receber os dividendos. É muito melhor ele trabalhando, ele sendo reinvestido, ou se não tivesse nem pagamento seria melhor ainda, porque você vai ganhar nos juros compostos ao longo do tempo, tá? Bom, vamos lá, eu separei alguns detalhes aqui para a gente conversar dos dois ETFs, do GPUS11 e do IVVB11, para vocês entenderem a diferença, tá? Vou pôr um print aí na tela.
Vocês podem ver o fundo-alvo, né, o que eu falei para vocês. Um vai investir no VUAA, que é domiciliado na Irlanda, o outro vai investir no IVV, que é domiciliado nos Estados Unidos. Tributação sobre os dividendos na Irlanda é de 15%, nos Estados Unidos é de 30%. Aqui entra um ponto muito importante. Ele tem uma eficiência tributária, mas será que tem uma eficiência de economia de taxas? Então, quando você vai ver a taxa que é praticada pelo GPUS11 aqui no Brasil, eles cobram uma taxa de 0,18% anual. Vale lembrar que aqui já está incluso praticamente todas as taxas. Tem uma taxa de consultoria no meio ali que ela já está inclusa, tá? Então esses 18% já é considerando uma taxa de consultoria que o Grupo Primo está cobrando em parceria com a Investo. Tem uma taxa de custódia que não está inclusa, que é de 0,03%, até coloquei entre parênteses, então ela precisa ser acrescentada de fato. Eu não sei se ela vai ser cobrada na totalidade, mas vamos considerar aqui o pior cenário. Se caso a Investor ver esse vídeo e puder compartilhar, enfim, implementar nos comentários aí informações do que eu já estou falando no vídeo, é muito bom para todo mundo que vai assistir. Além disso, a gente vai também adicionar a taxa de ADM, de administração, do ETF que ele está investindo lá fora, porque o GPUS11 ele vai lá e vai comprar na Irlanda o VUAA. Então, a gente tem que adicionar também a tributação, a taxa de administração desse ETF, que é de 0,07%, dando um total de 0,28% ao ano de administração total, considerando lá fora e Brasil. Já o IVVB11, ele tem uma taxa fixa de 0,23%. Tentei pesquisar, aparentemente não tem taxas mais inclusas e etc. Enfim, no site da BlackRock, por incrível que pareça, a página que fala de tributação não está lá, mas pelo que deu a entender é 0,23% sem nenhuma cobrança a mais. E o ETF IVV, ele tem uma taxa de 0,03%, totalizando 0,26%. Então, somando tudo que tem dentro dos ETFs de custo, o IVV, de fato, ele fica ainda um pouco mais barato, tá? Vamos ver se isso na prática vai fazer ele ser melhor ou não. Enfim, liquidez na B3, tá? O GPUS11 ele vai ter listagem no início de junho, no dia 2. O IVV11, enfim, já é antigo, já consolidado, só que isso não é um problema, tá? Quando você vai investir no ETF, o que importa não é a liquidez do ETF, o que importa é a liquidez do índice que ele segue. Então, como eles investem no S&P 500, enfim, que é um ativo muito negociado, né, as principais empresas do mercado americano e do mundo, então não é um problema, porque quando o ETF ele vai fazer, ele de fato vai entrar dinheiro novo, ele basicamente cria mais cotas, vai lá e compra o VUAA. Então, ele basicamente ele só tem que ter liquidez no índice que ele está investindo, que tem muita liquidez e é bem tranquilo. Então, por ele ser novo, não é um problema, tá? Poxa, Jonas, pode ter discrepância de preços? Não, aí tem market maker que faz toda a questão ali de que os ativos, né, que os ETFs sejam negociados pelo valor justo naquele momento, sem discrepâncias ali. Então, tem um market maker que trabalha nessa parte. Então, a liquidez não é um problema, tá? Distribuição de dividendos, o VUAA ele acumula os dividendos, enquanto o IVV também acumula, só que vale lembrar que a tributação é diferente, né? Um tem 30%, o outro tem 15%, tá? Então, tem essa ETF de acumulação, mas com incentivo ali, com benefício tributário. Risco cambial, antes, todos os dois vão ter a variação do dólar, né? Então, eles acompanham essa variação de fato. Um tem como gestor ali a Investor, enfim, é uma gigante aí do Brasil de ETFs, e lá fora do IVV a gente tem a BlackRock aí, tá? Outra vantagem para o investidor é o valor. A gente tem o IVVB11 custando R$ 378,80 no dia que eu gravo esse vídeo para vocês. Pelo que eu vi, o GPUS11 ele vai vir com a proposta de ser inicial a cota patrimonial em 100. Ou seja, vai ter uma mais facilidade de compra do ativo, principalmente quem não aporta valores tão altos, em fazer um rebalanceamento. Enfim, você conseguir de fato acrescentar no seu portfólio e acrescentar nos aportes mensais e também no rebalanceamento. Isso é um ponto positivo. Bom, qual que é o ponto, né? Antes de falar qual que vale mais a pena, eu peguei aqui o histórico de dividend yield do IVV, tá? Então, peguei de 2015 a 2025 o dividend yield anualizado. Então, vocês conseguem ver que o dividend yield, de fato, do índice não é muito alto, né? Então, você vai ter ele 1,92 em 2015, 2024 foi 1,38, 2025 até o momento 1,31. Então, de fato, ele não pratica, de fato, grandes yields para ter uma diferença tão absurda assim ao longo do tempo, tá? Mas vai existir diferença e eu vou mostrar para vocês na prática. Inclusive, a Investor,
dentro do material de publicidade, divulgação do GPU S11, ela compartilhou um diferencial ali, uma diferença de rentabilidade comparando o GPU S11 com o IVVB11, que desde 2019... Quem tivesse investido em GPU S11 teria tido 3,6% a mais de retorno em relação ao IVVB11, e por causa da menor tributação. Então vocês conseguem ver no print aí o gráfico que eles projetaram. Obviamente eles pegam um índice lá, comparam o índice com o IVV, né, traz as conversões cambiais, e ele consegue chegar ali em como que esse índice teria se comportado nos últimos anos. Seria legal se ele tivesse colocado nos últimos 10 também, nos últimos 15, colocado mais tempo, mas a gente já tem uma amostragem aí de um pouco mais de 5 anos. O IVVB11 teria acumulado 151% e 3,3%, enquanto o GPU S11 teria acumulado 156,3%, tá? Então, de fato, é a questão da tributação, né? Isso vai ter um ganho muito interessante pensando ao longo dos anos. Num primeiro momento, a diferença não vai ser muito grande, mas como as diferenças elas são acumulativas e trabalham os juros compostos em cima, consequentemente isso dá um exponencial muito forte, muito grande de fato. Principalmente do GPU S11, o ETF que ele segue, né, que é o VUAA, ele é o ETF de acumulação, então ele não paga os dividendos. Ele recebe, ele paga a tributação de 15%, só que não distribui isso para o investidor ou para quem compra o ETF. Basicamente, ele realoca já. Então, já pensa nessa questão de juros compostos. O IVV, ele paga os 30% e já distribui. Então, o dinheiro vem para sua conta e você precisa dar um novo direcionamento para esse dinheiro. E a gente sabe que grande parte das empresas que pagam o yield, enfim... muita parte do retorno vem no reinvestimento daquele dividendo. Então, se às vezes o investidor recebe um dividendo do IVV e não realoca, etc., você perde bastante ali no longo prazo. Então, legal que o próprio ETF lá fora, domiciliado na Irlanda, ele já faz isso de forma automática. Por isso que esse ganho ele vai aumentando cada vez mais. Para auxiliar, eu solicitei uma ajuda aí, tá? Do ChatGPT, usando a IA a nosso favor, considerando o investimento no IVVB11 e no GPU S11, simulando um aporte único de R$10 mil, tá? Simulando um prazo de 20 anos, se eu tivesse feito um aporte único de 20 anos atrás, poxa, Jonas, o GPU S11 nem existia. Novamente, a gente consegue pegar o índice e tirar as taxas dele para ver como que seria ali o comportamento daquele índice ao longo dos anos. O que eu pedi para o ChatGPT fazer, tá? Ele considerou as taxas de administrações, tendo em vista que o VUAA ele é mais caro, um pouco mais do que o IVV, né? Ele tem uma taxa de administração de 0,07, enquanto o IVV 0,03. Então, pedi para considerar essas taxas, pedi para considerar as taxas no Brasil, igual eu mostrei para vocês ali das taxas que tem do GPU S11 e do IVVB11. Enfim, se você for ver, o IVVB11 teria um retorno de 625% e 44%, o GPU S11 teria um retorno de 660%. Um retorno líquido, considerando as taxas brasileiras também, de 590% no IVV, B11, né? E o GPU S11 um retorno de 630. Um valor final, 10 mil, teria virado 69 mil no IVVB11 e teria virado 73 mil no GPU S11. Ou seja, você teria acumulado mais patrimônio. Eu só considerei um aporte único de 10 mil reais, tá? Nem simulei aportes mensais e etc. Vale lembrar que os dois têm tributação, tá? ETFs no Brasil são tributados em 15% sobre o ganho de capital, tá bom? Tanto o IVVB11 e o GPU S11. Então vamos lá, considerações finais. Jonas, o que você achou? Eu achei muito bom. Esse ETF, ele mostrou como que o que é bom já pode melhorar, porque o IVVB11 ele já era muito bom, mas agora com o GPU S11 pode ser melhor ainda. Então eu vejo sim que faz sentido a alocação nesse ETF pela economia tributária e pelo ganho adicional que você vai ter investindo no mesmo índice, só de uma forma diferente, né? Um domicílio irlandês. Consequentemente, isso vai trazer um ganho maior na sua carteira, naquela classe, naquele ativo que você investe. Novamente, exposição exterior, seja via Brasil ou fora, nunca faça também só investindo no S&P 500. Pega ETFs globais, ETFs de Factor Invest. É muito importante você trazer uma diversificação na sua carteira como um todo, tá? Mas pensando no Brasil, eu acho que vale muito a pena. Eu vi que fez bastante sentido, assim, de fato é um ETF muito bom e é um grande passo e um grande marco para a indústria de ETFs aqui no Brasil. A Investor vem fazendo um trabalho muito, muito bom.
a gente fica muito feliz porque os ETFs eles são excelentes, uma das melhores maneiras de você se expor aos investimentos, é muito barato, muito eficiente e por aí vai. Então, de fato, parabéns para a Investo, parabéns aí pelo Grupo Primo também por ter ajudado nesse desenho e nessa estrutura, foi algo que de fato eu vi com bons olhos assim para o investidor. Jonas, eu já tenho o IVVB11. Vale a pena eu vender e comprar o IGPU S11? Nesse sentido, eu acredito que não, tá? Eu teria que fazer umas contas mais detalhadas, mas você vai ter que pagar 15% de IR sobre o lucro. Enfim, até isso se recuperar vai demorar muito tempo. O que você pode fazer os novos aportes sendo direcionados para o novo ETF. Às vezes você deixar o ETF, o IVVB11 ali, sem aportes e aportando os novos ali pelo novo ETF, que vai dar na mesma, você só controla os pesos dos dois ali. Mas vender, pagar imposto e ter que comprar outro, que é bem provável que você vai ter que pagar imposto, acho que é muito difícil a gente ver um investidor aí que está investindo há mais de 3, 4, há mais de um ano, não está negativo no IVVB11, né? Está positivo. Então, de fato, vai vender com imposto. Então, às vezes faz sentido manter stand-by e alocar no GPU S11, tá? Então, de fato, eu vim com bons olhos, eu gostei, tá? Só uma pausa aqui para propaganda também. Se você quer fazer os seus gastos mensais diários virarem Bitcoin ou cashback em reais, até 10%, dependendo do que você fizer ali dentro do Bitbank, eu uso aqui o cartão, eu gosto bastante. Eu vou deixar um link do vídeo que eu fiz para vocês aqui explicando melhor sobre o cartão do Bitbank. Eu estou utilizando bem, então eu acredito que pode fazer sentido ali para você que quer fazer um acúmulo passivo também em Bitcoin dentro da sua carteira de investidor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.